Vamos entender qual é o mecanismo de ação dessas drogas e como elas também podem ser chamadas na literatura. Então, as drogas agonistas colinérgicas de ação direta também podem ser chamadas de agonistas muscarínicos, que é o que a gente tem mais descrito na literatura. Então, os agonistas muscarínicos, eles têm o seu mecanismo de ação. Qual é o mecanismo de ação dessas drogas de ação direta? Elas vão atuar, pelo próprio nome, diretamente nos receptores da acetilcolina. E esses receptores, neste caso das drogas de ação direta, não existe seletividade para os seus subtipos, já que no organismo do animal nós temos receptores de acetilcolina muscarínicos e receptores nicotínicos. Nesse caso, nós não temos seletividade para os receptores muscarínicos, visto que essas drogas, por isso que elas também são chamadas de agonistas muscarínicas, elas vão atuar apenas nos receptores muscarínicos, ok? Joia. Então, elas vão atuar mimetizando o efeito da estimulação nos neurônios colinérgicos. Como que é isso? A gente já mostrou anteriormente uma imagem de como é liberada a acetilcolina na fenda sináptica. Agora a gente vai aprender como agem essas drogas, que elas vão exatamente mimetizar a ação da acetilcolina. Então, vamos nessa imagem aqui aprender um pouco. Então, olha só. Dentro dos receptores muscarínicos, eu tenho receptores de M1 até M5, mas eles são localizados em locais diferentes dentro, né, do neurônio. Beleza. A partir do momento que eu tenho a liberação da acetilcolina na fenda sináptica, ela vai se ligar tanto nos seus receptores muscarínicos quanto nos seus receptores nicotínicos. Joia. Mas é isso que acontece aqui nas drogas agonistas colinérgicas? Não. As drogas agonistas colinérgicas de ação direta, elas vão se ligar apenas aos receptores muscarínicos. E ela não tem seletividade para subtipos, ou seja, ela vai se ligar no subtipo M1, M2, M3, M4 ou M5, em qualquer um deles ou em todos eles, dependendo da quantidade da droga que será administrada. Então, nos receptores nicotínicos, nós não vamos ter a ação das drogas agonistas colinérgicas de ação direta, ok? Beleza, então o que ela faz? Ela mimetiza a acetilcolina. Então, é uma molécula que chega aqui, certo? E vai se ligar, tá, aos receptores disponíveis de acetilcolina. Com isso, o que vai acontecer com o animal? Qual é o efeito farmacológico? É aumentar o quê? O estímulo recebido desse neurônio pós-sináptico para, por exemplo, diminuir o batimento cardíaco, aumentar a contração gastrointestinal, ok? Causar ou levar a uma miose, que é a contração pupilar, e por aí vai, lógico, de acordo com a droga administrada e com o efeito desejável que você quer para aquele paciente, ok? Bom, para que a gente possa exemplificar e saber quais são as drogas que fazem esse papel, nós vamos lá na prática e vamos aprender a classificação dessas drogas e quem são elas. Vamos lá comigo? Nós vamos aprender agora a classificação das drogas agonistas de ação direta. Bom, a gente tem duas principais classificações das drogas agonistas de ação direta colinérgicas. Temos os alcaloides de ocorrência naturais e também temos os alcaloides derivados semissintéticos.
E nós temos os ésteres da colina. Bom, quem são os alcaloides de ocorrência natural? O que a gente mais utiliza na nossa rotina é o beta-necol. E o éster da colina, que a gente mais utiliza na nossa rotina, é a pilocarpina, ok? Bom, a partir daí, conhecendo a classificação dessas drogas, a gente pode entender, a partir de agora, após termos o conhecimento do seu mecanismo de ação, quais são os seus efeitos farmacológicos dentro do organismo do animal. Então, é bom a gente lembrar que, como são drogas que vão mimetizar a ação de neurotransmissor, nós vamos ter efeitos no organismo quase que como um todo. Então, vamos começar falando da musculatura lisa. O que eles têm de efeito farmacológico na musculatura lisa? Então, nós vamos ter a contração e o relaxamento dos esfíncteres quando eu penso em musculatura lisa. Então, se eu pensar nos brônquios, nós vamos ter bronquioconstrição. Se eu pensar na musculatura lisa intestinal, eu vou ter contração e aumento do peristaltismo, né? E assim sucessivamente pensando em musculatura lisa. Quando nós falamos de sistema cardiovascular, é muito importante, por quê? Porque ele vai ter ação cronotrópica, dromotrópica e inotrópica negativa. O que isso significa? Quando eu uso o termo cronotropismo ou cronotrópico, eu estou falando de ritmo de batimento cardíaco. Então, neste caso, as drogas agonistas colinérgicas de ação direta vão diminuir o ritmo de batimento cardíaco. Quando eu uso o termo dromotrópico ou dromotropismo, significa dizer que essas drogas vão levar a um retardo na velocidade de condução do impulso nervoso lá nos nodos sinoatrial e atrioventricular, fazendo com que, a partir dessa diminuição da condução do impulso nervoso, eu tenha uma diminuição do batimento cardíaco, podendo ter o quê? Quadros de bradicardia. E o efeito inotrópico ou inotropismo tem a ver com a força de contração. Então, essas drogas também vão diminuir a força de contração. Então, nós vamos ter o ritmo diminuído, a velocidade de condução do impulso diminuída e a força de contração diminuída. Então, tudo isso em conjunto reduz a frequência cardíaca, podendo levar o animal a uma bradicardia, ok? E agora nós vamos falar sobre os efeitos adversos, também chamados de efeitos colaterais. Os efeitos adversos são todos aqueles efeitos ligados à exacerbação de estímulo do sistema nervoso autônomo parasimpático, onde a gente vai ter uma sudorese intensa, nós vamos ter aumento da secreção salivar e da secreção lacrimal, porque eles também estimulam as glândulas exócrinas. Nós vamos ter cólicas abdominais em algumas situações, como efeito adverso. Nós vamos ter também a queda da pressão arterial e, principalmente, que talvez seja um dos efeitos que mais preocupam em relação à vida do animal, que é a bradicardia. Então, é muito importante que quando vocês necessitarem administrar alguma droga agonista colinérgica de ação direta, vocês observem o estado de saúde do animal e também façam um acompanhamento durante o seu tratamento para evitar esses efeitos colaterais. Como vocês puderam perceber, a gente tem algumas drogas que são utilizadas com esse fim. Então, o beta-necol, que nós acabamos de falar, o que ele vai fazer? Em algumas situações, por N motivos diferentes de incontinência urinária,
calma aí, veterinário, não podemos continuar passando esse vídeo por aqui, por causa do conteúdo, né? Mas quer assistir essa aula completa? É só fazer o cadastro aqui, ó, no VET Profissional.